Por isso que o tema da minha mensagem hoje é Manassés, o rei, antes e depois da fé. Ele teve dois comportamentos, duas condutas, duas práticas muito distintas uma da outra. Antes, ele tinha um tipo de prática totalmente contrária à vontade de Deus. Depois, ele passou a ser um homem realmente transformado pelo poder desse Deus Todo-Poderoso. E eu creio que isso aconteceu na sua vida também. Não é verdade? O poder transformador do Senhor Jesus. Before, after. Antes e depois. Agora, preste bem atenção. Você está vendo uma figura de uma lagarta subindo aí num pedacinho de pau, né? Depois, você está vendo um casulozinho. Não está vendo isso? E aí, de repente, você vê uma borboleta e depois você vê uma borboleta voando. O que aconteceu, o processo que aconteceu com essa lagarta, a lagarta, é um processo que é chamado de metamorfose. É uma transformação. Se você pegar a lagarta e tentar dizer, voa! O que vai acontecer, Ana Maria? Ela vai esborrachar no chão. Você pode dizer, em nome de Jesus, voa! O que vai acontecer com a lagarta? Ela vai estatelar no chão. Porque ela precisa de um processo chamado metamorfose. Meus queridos, preste bem atenção nisso. Na nossa vida é a mesma coisa. O fato de nós nos tornarmos crentes em Jesus não faz de nós pessoas perfeitas. Nós estamos num processo de metamorfose. Porque há um Deus Todo-Poderoso que nos chamou para Ele e diz assim, olha só, Alcides, eu comecei uma boa obra no Senhor, eu vou completar essa boa obra. Mas não voa por enquanto não. Se o senhor tentar voar por enquanto, o senhor vai cair no chão. Espera o momento certo. Eu pedi para vocês abrirem em 2 Crônicas, mas eu vou pedir que você volte lá no Novo Testamento para a gente entender essa palavra metamorfose, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 18. Chegaram aí? A partir do versículo 7, Paulo está falando de uma nova aliança, que é superior à aliança antiga. E ele está enaltecendo essa aliança, falando da beleza dessa aliança, que nós não somos como Moisés. Moisés era da velha aliança. Moisés colocava um véu na cabeça para se aproximar de Deus. E aí então o clímax de todo esse argumento dele chega lá no versículo 18 comigo. Ele diz assim, olha, e todos nós, talvez a sua versão seja um pouquinho diferente, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados, é a palavra metamorfose na língua grega, transformados aqui, tá? Então nós não fomos, nós estamos sendo transformados, é um processo. Por isso que o crente, o cristão, aquele que crê em Jesus, ele precisa depender do Espírito Santo para uma vida de transformação. A Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, antes trabalhe. Aquele que ficava irado, estupim curto, não deixe o diabo tomar lugar na sua vida, mas dedique-se a Deus para Ele poder transformar a sua vida e continuar fazendo essa transformação. Então, o que a Bíblia está dizendo é que nós agora temos liberdade. O nosso rosto agora não está coberto mais com uma venda. Agora a gente entende quem é Jesus. Nós fomos alcançados pela graça e fomos iluminados. Então é isso que o texto está dizendo. Todos nós agora temos a face descoberta. Nós temos intimidade com Deus. Antes nós não tínhamos. A gente falava de Deus, mas na verdade, parece que Ele era alguém tão longe de nós que
Não é verdade? Mas agora não. O crente ele tem intimidade com Deus. Porque o texto fala assim: todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus. Jesus diz que nós podemos chegar diante do trono da graça dele e dizer assim: Papai do céu, Pai nosso. Então nós temos intimidade. Esse texto também está falando do poder, da eficácia desse Deus. Ele não começou algo na sua vida e vai abandonar. Tem uma música que nós cantamos já faz muito tempo, que diz assim: Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Não, Ele começou uma boa obra, Ele vai cumprir essa boa obra. É isso que o texto está dizendo. Nós estamos sendo transformados. Ainda não somos uma borboleta, mas nós estamos sendo transformados. A obra ainda não está acabada, mas Deus está trabalhando em nós. E por último, Ele vai realizar em cada um de nós a perfeição. Ainda não somos, mas Ele vai trabalhar em nós para atingirmos essa perfeição. Qual é o alvo de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de nós? Estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, na imagem do Senhor Jesus. É isso que Deus está fazendo. O que é legal é que o primeiro milagre que Jesus fez, quando Ele veio aqui na terra, foi um milagre de transformação. Ele transformou água em vinho, porque Ele é um Deus todo-poderoso. E por isso, nós precisamos conhecer cada vez mais esse Deus, para termos intimidade com Ele e para dependermos dEle, para mudar áreas da nossa vida. Não é você que vai mudar áreas, porque você não consegue. Isso não significa que você vai ser neutro, e Deus vai incorporar em você, e você vai ter um streamlink. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que a energia, o poder, a graça, não vem de você, mas vem de Deus. A você compete obediência. Olha o que Deus falou através do profeta Isaías: eu sou o Senhor. Então preste bem atenção nessa palavra Senhor. Esse é o nome de Deus. Só que não tem como traduzir essa palavra. Sabe por quê? Samuel mudou esse programa aqui, deu algumas alterações. Mas está vendo essas 4 letras em hebraico aqui? Está vendo aqui? Alguém consegue ler? Não. Nem eu que conheço um pouco de hebraico consigo ler. Por quê? Porque ela só tem vogais, ela não tem consoantes. Então a tradução para o português seria isso aqui, olha, transliterar o hebraico para o grego seria Y, H, W e outro H. Alguém consegue falar isso? Não. O máximo que nós chegamos perto do nome de Deus é Yahvé, ou Javé. Entenderam isso? Mas o que é importante nós conhecermos esse Deus? Olha o que ele diz: eu sou o Senhor, Yahvé, e não há nenhum outro. Não existe nenhuma outra divindade nesse universo que seja real, que seja verdadeira. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Então, divindade, Deus, você pode chamar qualquer coisa de Deus. Pessoas se prostram diante de imagens, pessoas se prostram diante de animais e chamam de Deus. Mas o Senhor, Yahvé, está dizendo, só existe um verdadeiro. Moisés, quando foi chamado por Deus para ir lá libertar o povo de Deus no Egito, ele falou assim: mas para aí, eu vou chegar lá, e como é que eu vou falar que Deus que me enviou? Lembra que ele falou assim: eu sou. É a raiz do verbo dessas letras aqui, é o verbo. Eu sou o que sou. Então, Israel passou a conhecer Deus, a divindade verdadeira, como Yahvé, aquele que libertou Israel do Egito, aquele que é o Criador dos céus e da terra. E ele diz mais assim: olha, eu fortalecerei você, ainda que você não tenha me admitido. Olha que interessante, mesmo Israel tendo virado as costas para Deus, Deus dizendo assim: eu não vou desistir de vocês, mesmo que vocês não me admitam que eu sou o Senhor verdadeiro. O que ele vai fazer? De forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro.
Deus não desiste de você. Você pode até às vezes tentar desistir dele, mas Ele ama você e Ele vai trabalhar na sua vida. Agora, às vezes o método que Deus vai usar na sua vida é dolorido. Ele não vai desistir de você. E nós vamos ver isso na vida do rei Manassés. Tudo que esse Deus faz, Ele faz por decretos. Essa ideia de que Deus permite as coisas, é a ideia de um Deus que é inoperante, incapaz. Ele não consegue administrar a criação dele, então Ele permite. É igual o pai, quando não dá conta de controlar os filhos, só... Não, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que controla todas as coisas. E Ele age, Ele controla a sua criação por decretos. Olha o que Ele diz, ainda naquele mesmo texto de Isaías: eu formo a luz e as trevas, promovo a e causo a... Peraí, eu não escutei vocês lerem, vamos ler de novo porque isso é sério. Deus está dizendo assim, olha, eu promovo a paz e causo a desgraça. Quem é o agente que causa desgraças nesse mundo? Quem que é? Difícil a gente admitir isso, não é? Porque o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele é Deus. Ele não é servo. Hoje tem alguns pastores e igrejas que querem mandar em Deus. Eu te ordeno em nome de Jesus. Quem é você para ordenar alguma coisa para Deus? Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Eu promovo a paz e causo a desgraça. Eu sou o Senhor. Faço todas essas coisas e não tenho que dar explicação para ninguém. Manassés, rei antes e depois da fé. Volta comigo lá para 2 Crônicas para a gente estudar sobre esse rei hoje de manhã. Veja comigo lá no versículo 11. O versículo 11 é o meio do caminho. Está entre o antes e o depois. 2 Crônicas 33, 11 diz assim. Estão aí comigo? Por isso, esse por isso é o efeito de algo que foi feito atrás. Então, o seu Alcides não pagou o almoço de hoje, por isso ele não vai almoçar. Alguém aqui pagou o almoço de hoje? Ixi, então ninguém vai almoçar. Entenderam a ideia do por isso? Por isso é um efeito, é algo que ele fez aqui, que repercutiu acolá. Então, por isso, o Senhor, Yahvé, enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para Babilônia. Já pensou isso? Uma nação entrar em Brasília, destruir lá todos os ministérios, pegar o Bolsonaro, botar algema nele, botar eu coloquei uma foto aí para você ver mais ou menos, que era a estratégia que os assírios faziam para humilhar os reis. Colocou correntes no nariz e o puxaram para a Babilônia. Mas por que Deus fez isso? Veja, Ele não permitiu isso. Entenderam o que eu estou querendo ensinar para vocês hoje pela manhã? Ele não permitiu que o rei da Síria entrasse em Judá, Jerusalém, e capturasse o seu povo. Ele está dizendo, olha comigo de novo, versículo 11, enviou o Senhor contra eles, Manassés e o seu povo, os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés e o levaram para a Babilônia. Então vamos lá comigo. O rei Manassés, antes e depois da fé. Antes,
O que nós lemos aqui no texto bíblico é um homem incrédulo, um homem perverso demais da conta. Olha o versículo 1, e nós vamos ler aqui até o versículo 10. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Aí você vai perguntar assim, como alguns perguntam, mas com 12 anos, como é que um cara com 12 anos vai ser presidente da República, vai sentar lá em Brasília? Quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo que um período da vida desse homem foi co-regente do pai dele. Então, durante um tempo que ele era menino, ele reinou sob os auspícios, sob a autoridade do seu pai. Isso é Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Foi o rei que mais durou em termos de reino. Olha qual que é a avaliação dele, versículo 2. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então, a avaliação é negativa. Ele fez coisas ruins. Versículo 3. Reconstruiu os altares que seu pai, Ezequias, havia demolido. Ergueu altares para os Baalins, fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, adorou a lua, o sol, as estrelas, e lhes prestou culto. 4. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Versículo 6. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, e recorreu aos médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então, ele não só fez, mas ele incentivou o seu povo a fazer isso, a adorar. Ele trouxe tudo aquilo que o rei Ezequias, o pai dele, tinha destruído e tirado de Jerusalém, ele buscou e colocou de volta para que o povo pudesse mergulhar de novo na idolatria, na feitiçaria, consultando espíritos, né, que nós conhecemos hoje como espiritismo e outras coisas mais. Versículo 7. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Então olha aqui, a conduta dele pode ser examinada no versículo 9, olha comigo. Manassés, porém, desencaminhou Judá, o seu povo, e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Esse homem que teve o privilégio de ter um pai crente, nós estudamos a semana passada, Ezequias foi alguém que amou a Deus de todo o seu coração, que tirou toda a idolatria de Judá. Ele viu o seu pai, ele ouviu do seu pai, mas não aprendeu nada. Dureza de coração. E é isso que a gente vê realmente no versículo 10, a dureza do coração. O Senhor falou a Manassés e a seu povo. Como que Deus falou? Através de profetas, através de líderes que pregavam a palavra. Mas qual foi a reação do rei e do povo? Mas não lhe deram atenção. Rebeldia de coração. Meus queridos, nós corremos esse risco. Corremos o risco de ouvir, mas não nos humilhar na presença de Deus para pedir ajuda, para mudar áreas da nossa vida. Por isso o versículo 11 está no meio do caminho. Por isso,
Por isso veio a pancadaria. Por isso veio a correção, veio a disciplina, veio o castigo de Deus. Ah, mas Deus é amor, Titão. Deus é amor. A Bíblia fala isso. Deus é amor. Mas a Bíblia diz que esse Deus, porque Ele é amor, Ele castiga. Papai, mamãe, as avós também, viu Maria? E eu também, avô. Amor não é deixar os filhos fazerem aquilo que eles querem. Isso não tem nada a ver com amor. Isso é indulgência. Isso é incapacidade de exercer domínio. Quando nós não disciplinamos os nossos filhos, nós estamos dizendo para ele que não tem autoridade que é capaz de controlar ele. Então ele vai crescer achando que ele é o cara. Talvez isso aconteceu com Manassés. Porque ele viveu numa época de prosperidade no seu reino. O seu pai, por buscar a Deus, foi tremendamente abençoado. Ele não viu Deus descer a lenha durante o período que o pai dele foi rei, porque Ezequias foi um homem que buscou a Deus. Mas quando ele começou a testar a paciência de Deus, ele viu o que é um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Porque na mente do judeu, preste bem atenção nisso, porque lá em Jerusalém estava construído o templo que Salomão havia construído, a casa de Deus. E na mente do judeu, Deus, Yahvé, nunca permitiria que nenhum outro povo, nenhuma outra nação entrasse em Jerusalém e destruísse o templo dele, a casa dele. Mas o problema é que a casa de Deus perdeu a função. A casa de Deus perdeu o propósito. Em vez de ser um lugar para adorar Yahvé, passou a ser um lugar para adorar outros deuses falsos, imagens de escultura. Então Deus enviou a Síria, que prendeu esse homem e o levou escravizado. Vamos ler o versículo 11 de novo. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. É por isso que eu creio que Deus deixa sofrimento na nossa vida. Sabe por quê? Porque tem coração que não se quebra, tem coração que não se dobra, tem coração que não se humilha, enquanto Deus não quebra. É interessante isso. E Deus tem poder para quebrar. A segunda parte da história dele vai mostrar justamente isso, o depois. Nós vimos o antes, agora nós vimos o meio e o depois. A partir do versículo 12, como começa aí na sua Bíblia? Em sua angústia. É por isso que Deus às vezes ordena, decreta o sofrimento na vida de alguém. Na sua angústia, o que ele fez? Ele buscou o favor de quem? Ele não buscou o favor de Deus. Lembra que ele tinha muitos deuses. Ele buscou o favor de Yahvé, o Deus verdadeiro. Isso faz toda a diferença. Na sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. O que mais que ele fez? Ele se humilhou. Ah, negão, agora você não é o cara, né? Agora você não é o dono da balachita, né? Tem muitos de vocês que nem conhecem essa bala, né? Mas o seu Alcides, que é mais velho, lembra dela, a balachita. Mas tem muita gente que se acha. Em sua angústia, ele buscou o Senhor, o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus. Quem são os antepassados que o cronista está se referindo aqui? Abraão, Isaque e Jacó. E Deus é misericordioso demais da conta. Olha o versículo 13. Ele orou, Yahvé
ouviu. Vamos comigo? Ele orou e Yahvé ouviu. Essa semana eu bati na tecla com vocês no nosso grupo de Zap, não é? Deus, através do profeta Jeremias, dizendo isso: clama a mim, invoca-me, e eu ouvirei, e vou anunciar para vocês coisas grandes. Foi isso que aconteceu com Manassés. Ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido. Porque só um Deus todo-poderoso, porque se Deus tivesse só a capacidade de ouvir as nossas orações, mas de não ter a capacidade para intervir, de nada adiantaria. Então Deus ouviu, atendeu a sua oração e fez o quê? Trouxe Manassés de volta para Jerusalém e ao seu reino. Aquele homem que foi tirado do seu trono, que foi humilhado diante do seu povo, que foi levado como escravo para a Babilônia, está recebendo uma segunda oportunidade. Deus o traz de volta para o caminho e coloca ele em Jerusalém, assentado no trono. Isso é tremendo da parte de Deus. Qual foi o resultado? Versículo 13, lá no finalzinho que diz: e assim Manassés reconheceu que Yahvé é Deus. Por isso, meus queridos, muita gente fala de Deus. Qual é o Deus que você serve? Ele é o Criador dos céus e da terra? Não, eu não acredito nesse negócio de criação, não. Então não é o mesmo Deus que eu acredito, porque o Deus que eu creio, Ele disse: haja luz, e houve luz. E Ele fez separação entre luz e trevas, Ele criou os animais, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E a partir daqui então, do versículo 14, o que eu e você podemos ler e aprender com Manassés, é que a sua vida foi transformada. Mas por que a vida dele foi transformada? Porque Deus impringiu nele o sofrimento, e ele se quebrou, e ele voltou para Deus. Então veja lá, o depois disso, versículo 14, depois disso o quê? Da sua angústia, do seu sofrimento, dele ter sido levado como escravo, humilhado para a Babilônia, e Deus atendeu sua oração, e trouxe ele de volta para Jerusalém. Depois disso, ele reconstruiu, e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, e a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Ou seja, a primeira medida que ele fez foi restaurar a cidade, porque o rei da Síria tinha vindo e tinha destruído. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. 15, Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que ele havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois, o que ele fez? Restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus, e as palavras que os videntes, os profetas, lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com os seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Meus queridos, tem que haver um antes e depois na nossa vida. Se não tem havido um antes e depois, se você não pode dizer: não, eu entendo que creio em Jesus, eu olho para a minha vida e eu vejo um antes de eu conhecer Jesus.
Porque antes de eu conhecer Jesus, eu era cego espiritualmente, não entendia a vontade de Deus, mas agora eu entendo. Glória a Deus por isso. Tem que haver esse antes e depois na sua vida. Paulo diz assim, olha, considero que os nossos sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que vai ser revelada em cada um de nós. Sabe quando é que Deus vai tirar sofrimento da nossa vida? Quando nós estivermos lá na glória. Aqui não. Esse homem, pastor John Piper, ele é um homem muito conhecido no mundo inteiro, pelos livros que ele escreve, pelo ministério que ele tem, e ele teve um câncer, há algum tempo atrás. Foi um tempo assim, muito difícil para ele, para a igreja dele, e eles buscaram a Deus, clamaram a Deus, e ele foi curado. E foi através desse câncer na vida dele, que Deus mudou a direção do ministério dele. E ele tem uma fala bem interessante, ele fala assim, olha, este é o propósito universal de Deus, para todo sofrimento cristão. Por que Deus deixa a gente sofrer? Por que Deus me deixou sofrer? Eu sou um pastor. E ele diz então, mais contentamento, vamos falar isso comigo? Por que Deus deixa a gente sofrer? Para que a gente tenha mais contentamento, porque a gente tem contentamento demais nas coisas desse mundo. E é isso que ele está falando, ele aprendeu isso, ele direcionou o ministério da vida dele nesse sentido, de chamar os cristãos para terem contentamento em Deus, e não nesse mundo. O salmista, estou terminando, ele fala desse sofrimento que ele passou, e da transformação que isso causou na vida dele. Lá no Salmo 119, 67, não precisa abrir lá, está lá em cima para você ler. Existe um antes e um depois na vida do salmista. Ele diz assim, olha, vamos ler comigo? Antes de ser castigado, eu andava desviado. Ele não é incrédulo, ele é crente. Ele é alguém que adora Yahvé, o Deus de Israel. Ele é um escritor de Bíblia. Ele cantava louvores lá no templo. Mas ele está dando um testemunho. Antes de eu ser castigado, eu andava, não dava importância para Deus. Não buscava de todo o meu coração. Continuava fazendo as coisas achando que ninguém estava vendo. Só que ele se equivocou. Porque há um Deus que vê todas as coisas. Então, antes de ser castigado, eu andava desviado. Mas agora, obedeço a tua palavra. Então, antes, desviado. Depois, restaurado. E no meio do caminho, castigo. Entenderam isso? Deus tem um propósito no sofrimento. Deus tem um propósito quando Ele castiga seus filhos. E o salmista então diz assim, tu és bom, Senhor, e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos. Eu quero aprender do Senhor. Depois que eu passei por essa experiência de sofrimento, de dor, foi que eu busquei o Senhor de todo o meu coração. Como que o salmista avalia? Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom. Ele olha para o sofrimento não como uma coisa ruim, mas como algo que trabalhou na vida dele, que quebrou o coração dele, e o fez andar num outro caminho. Foi bom eu passar por isso, pelo sofrimento, pelo castigo, para aprender os teus decretos. Então ele diz, foi necessário. E aí então ele diz assim, para mim, e eu creio que o problema dele era materialismo. Como é que eu sei disso? Porque ele diz assim, olha, para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. Talvez antes ele buscasse só isso. Por isso nunca tinha tempo para Deus. Mas agora, depois do sofrimento, ele fala, Deus, tua palavra é muito melhor. E eu vou buscar a tua palavra. Eu quero ver de todo o meu coração os teus caminhos. Para finalizar, a avaliação dele é muito importante. Está meio fora de ordem aí por causa dessa mudança do computador de Samuel, desculpa. Foi bom para mim ter sido castigado,
para que aprendeste os teus decretos. O castigo é bom, porque cumpre o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Pegar o neguinho que está desviado, andando para lá e para cá, e colocar no caminho certo. Deus restaura e traz o crente que Ele ama. Ele começou uma boa obra, Ele vai completar essa boa obra. Agora, às vezes, esta boa obra vai doer, porque Deus não vai desistir de você, porque Ele ama você, e o amor dele é perfeito. Paulo aos Romanos diz: nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não existe circunstância capaz de impedir que Deus continue nos amando. Ele tem um propósito de levar você para a glória. Ele já revelou isso na Bíblia, e Ele vai cumprir esse propósito. Você pode cooperar, e vai ser menos dolorido. Você pode se rebelar, de um jeito ou de outro. Ele vai te levar, porque Ele vai restaurar e vai trazer você para o caminho da fé. Amém?